Graça e paz, igreja. É com muita gratidão que estamos hoje aqui de novo na casa do Senhor, reunidos, interessados em aprender mais do Senhor, em desenvolver a nossa fé no Senhor. Eu vejo esses bancos e eu vejo que estão cheios. Eles estão cheios daqueles que são de Cristo. Isso é o que importa. Nós vamos fazer a leitura agora do Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Mateus 20, versículos 17 ao 28. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós o cálice beber que eu estou para beber? Ou podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos. Senhor nosso Deus, salva a minha boca de proclamar inverdades ou as minhas preferências, Pai, mas que somente Cristo seja pregado. Salva, ó Deus, o teu povo de entender errado. Salva-os, ó Deus, de aplicar errado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, esse trecho do Evangelho nos diz que Jesus está indo agora para Jerusalém. Ele reúne os seus discípulos e ele começa uma caminhada. Vamos até Jerusalém. Possivelmente, Jesus estava indo para Jerusalém por alguns motivos. Mas o caminho de Jerusalém geralmente era feito com uma romaria. Quando o judeu ele se dispunha a ir para Jerusalém, ele vinha cantando alguns salmos, ele vinha recitando as palavras dos salmos, eles vinham conversando sobre temas religiosos, como se fosse já uma preparação para o que ia acontecer lá no Santo Templo de Jerusalém. Jesus não faz diferente. Jesus começa com um tema, inclusive, até um pouco pesado. Talvez naquela época ainda fosse permitido ser um pouco pesado, um pouco severo, falar sobre coisas sérias, mas talvez hoje em dia não seja tão na moda, inclusive em igrejas, parar para ouvir a Jesus Cristo com momentos tão sérios. Vejam nos versos 17, 18 e 19 o que Jesus diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Eu sou professor, para aqueles que ainda não me conhecem. E eu sei que também existem outros professores que vão entender perfeitamente. E vocês que também já foram alunos, também vão se lembrar das histórias de que vocês, quando estavam na sala de aula. Eu ainda lembro da primeira vez que eu fiz
uma aula, sabe aquela aula que você diz assim, agora eu vou aplicar tudo que eu aprendi na faculdade? Vai ser a aula melhor de todas da minha vida. No final, os alunos vão bater palma. Aí eu fiz aquela dinâmica legal. Aí depois eu fiz uma atividade que não era tão chata. Aí depois eu fiz uma outra atividade que seria uma oportunidade deles falarem, deles demonstrarem o que eles sabiam. Depois eu retomaria o assunto com outra atividade bem lúdica, bem dinâmica, e ao final a gente ia encerrar todo mundo junto com a música. Era o momento mais esperado para mim como professor fazer aquilo. Mas o negócio não aconteceu. Porque na primeira dinâmica começou uma conversa paralela e não tinha pegado, aquela dinâmica não tinha pegado naquele grupo e eles não estavam dispostos a deixar pegar. A verdade era essa. E aí eu tentei seguir para o passo adiante, e aí o que é que aconteceu? Desastre de novo. Se a primeira parte já não tinha conquistado, a segunda não ia acontecer também. E aí a conversa dobrou. E ao final eu olhei para a sala de aula e disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Um dos lemas da educação diz que a educação só acontece quando pessoas interessadas em aprender se encontram com pessoas interessadas a ensinar. Eu olhei para aquela sala e eu me deixei abater. Eu disse, eu não vou mais fazer isso. Se a gente se prepara tanto, se a gente faz tanto, e ninguém tem um pingo de interesse, o que é que eu estou fazendo aqui? Deve ter sido mais ou menos esse sentimento que Jesus, que também era homem, que também sentia as nossas dores, deve ter sentido nesse momento. Vejam que Cristo está se chegando para um momento devocional, de intensidade de pregação, é uma viagem. Eles iam aproveitar aquele tempo para falar sobre as coisas de Deus. Não existia os evangelhos, assim como nós temos hoje. E aí Jesus está dizendo o que é que vai acontecer com ele, está fazendo uma profecia na frente deles, dizendo o que é que vai acontecer no futuro. E a profecia mais importante de toda a Bíblia é essa que nós lemos hoje. Que Jesus Cristo morreria, sofreria e ressuscitaria. Mas aí no meio dessa aula dele, ele prepara essa aula, quando ele vai começando, aí surge uma pessoa. Versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e um à esquerda. Eu não sei se você pode perceber, mas no versículo 17, Jesus chamou à parte quem? Os 12. Os 12, a mulher de Zebedeu não fazia parte. Mas em algum momento ela se intromete, ela aparece, ela quebra aquela área que não era para ela. Jesus Cristo não estava querendo falar com ela naquele momento, ele chamou os 12 para falar uma coisa importante, e ela faz uma interrupção interessantíssima, que não tem nada a ver com a aula, típico de um aluno, que não tem nenhum interesse. Você está falando sobre o conteúdo, e ele levanta a mão e diz, mas você ouviu aquele negócio do programa, que aconteceu tal dia? Quebrou. Foi o que a mulher de Zebedeu fez. Impressionante é que ela não vem sendo arrogante, ela não vem colocando o dedo, ela não vem sendo, eu preciso falar, ela vem adorando a Cristo. Ela faz uma interrupção com todas as características de alguém que está bem intencionado, não é? Ela vai pedir uma coisa a Jesus Cristo, quem pode impedir? Ela vem adorando, ela está ali no meio dos apóstolos, ela já é mãe de 2, ela é bem privilegiada. Mas só que o pedido da mulher de Zebedeu, ele reflete que ela não está interessada em Jesus Cristo. Como é que uma pessoa está com o próprio Deus encarnado na frente, vai escutar o sermão dele, uma profecia maior de todas, passar uma viagem fazendo isso, e ela interrompe para fazer um pedido, dizendo, deixa os meus filhos um sentar, um à tua direita e um à tua esquerda lá no céu? Que futilidade,
Que bobagem, pouco importa qual lugar que a gente vai sentar no céu, se é na frente, se é atrás, se é do lado dos anglicanos, se é do lado dos presbiterianos. Pouco importa, estaremos nos céus. Mas ela, não. Ela queria status. Zebedeu era conhecido naquela região. Zebedeu é um daqueles pescadores que se envolveram naquele milagre da multiplicação. Ou seja, tudo reza a lenda que Zebedeu era dono de vários barcos. E ele tinha meio que uma cooperativa naquela região para deixar com que todos trabalhassem, inclusive os seus 2 filhos que estão no milagre da multiplicação, da jogada da rede, estão trabalhando nessa empresa familiar, vamos dizer assim. Então não era uma pessoa pobre, não era. Tem 2 apóstolos na família, João e Tiago. Essa mulher ainda quer mais status. Ela quer somente que os filhos dela se sentem no lugar de Jesus Cristo. Porque quem é que vai sentar à direita de Deus Pai? Cristo. Então ela quer que um se sente do lado de Cristo e o outro entre Cristo e Deus. Muita presunção, muita vaidade. Tem alguns anos que eu vi uma entrevista de um francês que morou aqui no Brasil há alguns anos, e ele dizia uma coisa interessantíssima sobre o Brasil. Ele faz uma relação, na verdade, e aí ele diz mais ou menos assim, o ponto que eu quero me referir agora. Ele diz: o Brasil é o país que fala de alguém que é vaidoso como se fosse uma virtude. Não é verdade? Ah, aquela senhora, ela é bem vaidosa, né? No sentido que isso é bom, que ela está sempre muito arrumada, ela está sempre brilhando onde quer que ela está. E vaidade aqui não parece que é uma coisa ruim. Mas a palavra vaidade, ela significa coisas efêmeras, uma coisa que é fútil. É o murchar da flor, é bonito, acontece, mas quem cultiva a flor sabe que não passa mais de 2 ou 3 semanas. Que o dia a dia não tem flor. Se a gente for viver só de flor, a gente não consegue viver. Por isso a gente vê que existem preferências nossas que precisamos calar. Nós precisamos deixar o nosso ego, as nossas vontades, os nossos gostos se calarem, pelo menos na igreja. O que é mais óbvio? Vir à igreja para ouvir a Cristo. Vir à igreja para adorar a Cristo. Vir à igreja para fazer a vontade de Cristo. Mas, pasmem, algumas igrejas, inclusive, se desviaram disso. Nós sabemos, não vou citar denominações, mas nós sabemos que existem tantas pessoas que perderam o interesse em Cristo, que hoje preferem ouvir exemplos de cristãos, exemplo dos santos. Existem igrejas que preferem confiar mais em métodos para atrair os seus crentes do que pregar a Cristo. Existem igrejas que querem passar uma imagem de politicamente correto e abrem e escancaram as suas portas como se fossem apenas clubes, sociedades. Venha, faça parte, faça o que você quiser, nós não vamos dizer não a você, e depois você sai. Mas, queridos, vocês que já são pais, me digam, amar é só dizer sim? Dizer sim somente não é amar. Isso se chama bajulação. Mas amar é dizer o que é sério, que é pesado muitas vezes, mas que é preciso para que aqueles que estão nos ouvindo não caiam nos mesmos erros. É engraçado ver hoje alguns ministérios na igreja que eles têm nomes de pessoas. Já perceberam isso? Não é mais o ministério do Evangelho, porque esse é o único ministério falado na Bíblia. Só existe esse. A pregação do Evangelho é o ministério. Quem vive disso está dentro do ministério. Hoje tem o ministério Ou seja, aqui nós temos a pregação que é feita nos moldes, nos métodos dessa pessoa. E quando a pessoa morrer, a pregação tem que continuar no método dessa pessoa. Porque esse é o método que confere o poder à igreja. Esse é o método que funciona, que faz crescer.
Mas onde está Cristo? Qual a beleza da igreja? É da pessoa que está à frente? Acho muito difícil. Quem convive comigo sabe. Quem convive com pastores sabe. Nós somos seres humanos e pecamos o dia todo. Se não for a beleza de Cristo, não tem para quem olhar na igreja. E aqueles que dizem, eu saí da igreja porque eu vi tal pessoa e essa pessoa agia diferentemente. Tá, o problema está naquela outra pessoa que fez escandalizar. Mas você perdeu o interesse em Cristo. E quando se perde o interesse em Cristo, não há o que se fazer. Não é à toa que hoje a gente vive numa sociedade que diz assim, machismo, capitalismo, socialismo, marxismo, feminismo. Todo mundo tem que ter o seu gosto agora. Todo mundo tem que ter a sua voz ouvida. E o que é que está acontecendo com a sociedade brasileira? Se dividindo, se dividindo, se dividindo. Se nós olharmos somente para as nossas diferenças, nós vamos só nos dividir. Mas se nós nos calarmos e ouvirmos a Cristo, todos vamos ser um corpo só. Todos nós. Romanos 6,11 diz que nós devemos morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. Não há nada de ruim nisso. Não há nada de ruim. Mateus 6 diz que quando a gente tiver que dar uma esmola, que a mão direita dê, para que a esquerda não saiba. Ou seja, não é para ninguém aparecer. Não é status. Quem é a mulher de Zebedeu? Uma senhora rica, abastada, que tem 2 apóstolos? E daí? Aqui a gente só quer ouvir a Cristo. Senhora, por favor. Eu acho interessante a resposta que Cristo dá. Ele diz exatamente isso. 22. Não sabeis o que pedis. Meu filho, você não sabe o que você está pedindo. A futilidade que você está pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Você pode ser martirizada? Ou vocês, no caso, já que é vós? Responderam-lhe, podemos. Eles ainda disseram, podemos. Estão lá os dois ainda, dizendo, não, nós podemos. Parece até que mandaram a mãe falar, né? Então lhes disse, bebereis o meu cálice. Vocês vão beber o meu cálice. Sabem quais foram as mortes de João e de Tiago? Tiago foi decapitado em Jerusalém. Atos 20. Ou melhor, Atos 12. Foi decapitado. Realmente ele sofreu o cálice do martírio. João foi colocado numa ilha, prisioneiro, passou anos lá. Quando já estava bem velhinho, trouxeram ele de volta para Éfeso, morreu. Mas morreu exilado, prisioneiro, trancado. O cálice de Cristo, eles sofreram, mas não se sentaram à direita de Deus. Porque nós que vivemos, principalmente hoje, parece que hoje as coisas estão mais difíceis, ou estão se tornando mais difíceis. Negar a Cristo é a coisa mais fácil. Não é fácil proclamar a Cristo num mundo com tantos ismos para resolver. Não é fácil. E a cada dia que se passa a gente percebe que realmente é pessoal. Porque não faz lógica defender alguns grupos, mas para eles faz completa lógica atacar a Cristo. Só para dar uma refletida. O feminismo está aí para defender vocês, mulheres. Defender vocês de quê? Do machismo, ou seja, do abuso de poder dos homens. É uma proposta justa? Sim. Nós cristãos, nós somos contra homens tripudiarem sobre mulheres. Somos contra. Mas não precisamos que nenhuma mulher nos diga isso. Porque a própria Bíblia, Paulo, disse: esposos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Se possível, entregando sua vida por ela, para que ela seja santa, irrepreensível e saudável diante de Deus.
Tome conta da sua esposa da melhor maneira para que ela seja sempre feliz e saudável e na fé, e entregue ela diante de Deus. E, se possível, morra por ela. Nós precisamos ouvir a voz do mundo. Aí fica até fácil a esposa dizer que quer ser submissa. O rapaz está fazendo tudo isso em nome de Cristo, realmente não tem argumentos. Essa mensagem é muitíssimamente mais forte e mais eficaz do que qualquer um dos artigos do feminismo. Esse vai ser o nosso argumento, em nome de Cristo. Eu ainda vejo nesse texto algumas outras complicações. Voltemos a Jesus Cristo. Agora ele já disse, não, corrigiu a mulher. Aí ele vai retomar. O professor vai lá retomar a sua aula de novo. Tá, a primeira parte já não foi legal. Mas vamos lá. Versículo 24. Agora, versículo 24, ele diz: ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Aí, mais uma vez, o professor está querendo fazer. Aí 12 vem com essa história. E os outros 10 começam a brigar. Pronto. O que é que você vai fazer agora? E ainda tem uma mulher lá, que não tinha sido chamada. No meio dessa aula, todo mundo atrapalhando, e aí? Jesus percebe que, na verdade, esses 10 não se indignaram porque a aula foi atrapalhada. Não é porque eles querem ouvir a continuação da profecia. Não é. Infelizmente, não é. Eles se indignaram simplesmente porque eles viram Tiago e João querendo mandar mais do que eles. E aí, hoje a gente vive uma crise de quase tudo, mas essa agora especificamente a gente pode aplicar dizendo que é uma crise de autoridade. Na nossa época nós também temos uma crise de autoridade. Quem é que manda em mim? Ninguém. Eu mando em mim. Ninguém me diz o que é certo e o que é errado, ninguém me diz não ou sim. Mas Jesus continua sendo Deus. Jesus continua sendo a parte central da igreja. E aí ele diz assim, essa é a resposta de Cristo: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O mundo diz que a gente tem que conquistar poder. É isso que esses ismos todos estão dizendo. Agora é a nossa vez de reinar. Agora a gente vai colocar o nosso poder. Revolução! Vamos tomar. Eles são os maus, nós somos os bons. Vamos tomar o poder. Vocês acham que o poder vai transformá-los em pessoas melhores? Eles vão, quando chegarem no poder, vão ficar iguais. A gente tem a política do Brasil que nos deixa nem a gente pensar numa resposta diferente. O poder corrompe. E quando já vem corrompido antes, o poder não melhora. Mas a palavra de Deus diz em Gálatas 3, eu queria que todos abrissem Gálatas 3, 27. Lê para mim? Pastor? Porque todos fostes batizados em Cristo, e Cristo vos revestistes. Pode ser. Mais. Destaque: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Só até aí. Não há judeu, nem grego. Não há homem, nem mulher. Não há escravo,
nem livre. Eu preciso aplicar isso aos nossos dias? Como está claro? Como se encaixa? Nós não precisamos estar brigando por poder. Pouco importa quem está no poder, porque o nosso coração é dominado por Cristo. O senhorio do nosso coração é de Cristo. Pouco importa. Dai o que é de César, dê a César. Deixa ele se destruir com o que é dele. Mas aqui na igreja não há distinções, porque estamos um em Cristo. Se nós pregássemos a esse Jesus Cristo com toda essa paixão que esses revolucionários pregam, nas pequenas coisas, divulgando, não só de WhatsApp, mas no boca a boca, conversando com aqueles que precisam, influenciando o mundo no boca a boca, que foi isso que Cristo ensinou, nós não precisaríamos ter hoje uma bancada evangélica. E nem precisamos dela ainda, porque só faz vergonha também. Mas o mundo seria completamente diferente. Haveria muito menos brigas, haveria muito menos desentendimentos, porque nós saberíamos que a autoridade é de Cristo. O mundo diz que é melhor dominar do que ser dominado, mas nós dizemos que é melhor servir do que ser servido, amar do que ser amado. E o próprio Cristo termina dizendo: quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo, ele precisava ser Deus para amar esse povo dessa maneira. Porque você conviver com pessoas 3 anos, todos os dias, andar para cima e para baixo, tentando pregar o Evangelho, fazendo a profecia na frente deles, e esse tipo de atrapalho acontecer, e ele não conseguir desenvolver o que ele estava dizendo por tantas interrupções, e ele mesmo assim não perder a paciência, não perder o foco, o fio da meada, ter uma resposta sábia para todos os problemas, ser eficaz naquela correção do que ele fez, e ainda fechar com chave de ouro, só sendo Deus. Porque eu, por muito menos, eu já tinha chutado o pau da barraca. Cristo demonstra o seu amor em todas as etapas. A gente só lê um pedaço do Evangelho hoje. E a gente viu que esse foco de Cristo na missão, na verdade, é amor por mim e por você. Se ele tivesse vindo aqui na Terra, por causa de todos os atrapalhos, ele tivesse deixado a mensagem de lado, nós teríamos sido salvos? Não. Mas ele quis fazer, e ele não perdeu o foco. E foi dia a dia, conversa a conversa, de grão em grão, trabalho de formiguinha. Deus trabalhando como nós devemos trabalhar, demonstrando amor no que é pequeno. Ele termina dizendo que ele é a centralidade de tudo. Nós não precisamos de mais nada na igreja. Se a gente estiver focado em Cristo, vai crescer. Se não tiver, não vai crescer. Ou pode até crescer, mas não vai crescer da melhor maneira. Eu estava lendo o blog da Fernanda Torres há algum tempo também, e aí eu achei interessante um texto que ela publicou quando ela disse que foi numa missa de 7º dia de alguém conhecido dela. E ela disse que foi criado no catolicismo e sabia algumas regras, mas que não as praticava, não comungava, não frequentava a igreja, e o rito era muito pesado, muito triste. As pessoas ali viviam como se não acreditassem. Mas aí abre aspas, melhor, vejam o que ela diz, abre aspas: mas a Eucaristia é a prova do carisma de Cristo. Pão e vinho comove, sinto vontade de comungar. Uma pessoa completamente do mundo, em todas as suas opiniões,
O que é que ela conseguiu tirar daquilo tudo? Cristo. Cristo é o que apaixona. Cristo é o que nos faz sentir esse poder todo que a gente chama de fé no nosso coração, que nos motiva a fazer qualquer coisa, nos motiva a viver o que é bom, mesmo quando todos estão dizendo que é melhor fazer o que é ruim. Isso é o que Cristo cria em nós. Isso é o que nós devemos sempre ter em mente. O que mata a fé é a falta de Cristo. Vocês sabem que as igrejas americanas, elas tentaram fazer um meio termo. Não, nós vamos ser igreja, mas nós vamos deixar para todo mundo aqui. Para que ninguém se sinta mal aqui. Não importa o seu credo, não importa nada. Você pode vir para cá. A esse tipo de igreja, nós chamamos de igrejas liberais. Elas dizem, não, Cristo não é mais o caminho. Ele é um caminho, somente um. Cristo, ele é bom, mas ele não é o melhor. Deus é um. Mas Cristo é um profeta. Então, se você é muçulmano, venha congregar conosco. Inclusive, você vai ter um domingo que você vai pregar a sua doutrina muçulmana. Outro dia, um budista. Outro dia, lá. A proposta era interessantíssima. Inclusive, o pastor episcopal fez uma pesquisa e disse que se a igreja não embarcasse nesse tipo de ideia, ela morreria em 20 anos. Em 20 anos, ele fez o prognóstico dele de que a igreja morreria. Sabe o que aconteceu? Algumas pessoas embarcaram na cidade dele e fizeram isso. Abriram as suas igrejas. As igrejas que entraram nesse tipo de doutrina, as liberais, hoje, 20 anos depois do que ele disse, exatos 20 anos, por ano, elas perdem 1 milhão de membros. 1 milhão de membros por ano. Foram algumas igrejas presbiterianas, congregacionais, luteranas, episcopais, anglicanas. Infelizmente, isso também embarcou no nosso meio. E é por isso que a gente tem que sempre ter o foco em Cristo. Porque não são as propostas do mundo que fazem a igreja forte, mas é Cristo. Cristo, Ele nos amou em cada detalhe. Ele veio com essa mensagem a todo instante, comprovando, ensinando, para que hoje a gente tivesse aqui 2000 anos interessados em Cristo, que essa mensagem não se perdesse e que todos entendessem o sacrifício dele, que foi por mim e por você. Vamos fazer mais uma vez um pacto. Nós fazemos isso no nosso batismo, mas é uma ótima oportunidade de refletirmos novamente que o foco da nossa vida é Cristo. O interesse da nossa vida é Cristo. Porque senão nós vamos ficar igual às igrejas liberais. Sem sabor. Sem a beleza de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nos ajuda a termos sempre interesse, o foco e desenvolver a nossa fé em Cristo. Em nome do próprio Cristo. Amém.